Olá pessoal, eu sou o Geraldinho do programa Geração Solidária e tenho o prazer de mais uma vez vir aqui a esse ambiente, esse espaço maravilhoso da naturopatia no consultório de Ramon de Assis, naturopata, essa ciência natural e que tem dado tantas dicas importantes para a nossa vida, para a gente cuidar da saúde, do santuário sagrado que é o nosso corpo, não tratar de doenças, vamos então falar de saúde e ninguém melhor que o Ramon de Assis para dar essas dicas e conversar com a gente. Ramon, obrigado mais uma vez por me receber aqui no seu consultório, no seu ambiente, seu espaço, né, da naturopatia, para a gente conversar mais um tempo que o telespectador está acompanhando e está muito ansioso os tempos que você tem levado para eles. Obrigado também, Geraldinho. É uma honra estar aqui com você. A gente fica muito feliz, né, de ter essa oportunidade do seu lado para levar aí as informações para as pessoas, né? E o trabalho da naturopatia que seja aí pelos tratamentos aqui no consultório, ou seja para as mudanças de hábitos em casa, a gente tem muito orgulho de poder contribuir de certa forma para a sociedade. Certo. Hoje nós temos reflexões. Então, vamos refletir. Vamos refletir, né? Vou convidar todos para refletirem conosco e no sentido mesmo, né, da gente gerar aí um maior valor, né, para o nosso bem maior que é a saúde, né? Esses dias a gente abriu um cursinho numa cidade das que eu atendo, lá em Lagoa Dourada até, e aí eu fiz a abertura do curso com essa reflexão e eu achei interessante, eu vou levar para o programa do Geraldinho, porque o nosso público também merece essas reflexões. Bom, eu abri perguntando o seguinte: e se existisse uma fórmula mágica que resolveria a maioria dos problemas de saúde que nós temos e também preveniria os problemas de saúde que a gente possa vir a ter na nossa vida? Sim. E se existisse essa fórmula? Aí eu fiz essa pergunta, né, e acredito que agora muitas pessoas estão com isso na cabeça. Nossa, seria ótimo, né? Acho que todos pensam da mesma forma. E aí em seguida eu falei com eles da seguinte forma: porém, se existisse, essa fórmula seria muito cara. Ela seria de um valor muito elevado. Aí todo mundo deu aquela baixadinha, muito caro e tudo mais. Mas em seguida eu disse outra coisa positiva, e convido a todos a refletirem. E se, apesar de cara essa fórmula, nós tivéssemos condição de pagar? Se todos nós tivéssemos condição de pagar, nós pagaríamos por essa fórmula? É a terceira questão. E por último, dizer que, na verdade, Geraldinho, essa fórmula existe. Essa fórmula existe e não só a naturopatia, né? Hoje as vertentes da medicina integrativa também têm oferecido muito essas fórmulas. Existe. E o preço, que eu disse ainda há pouco, que eu falei que é pagável, ele é, na verdade, 3 itens: disciplina, dedicação e foco. Eu disse, é caro. Mudança de hábito, né? Eu disse, é caro, mas é pagável. Então, assim, é claro que quando a pessoa analisa essas perguntas com relação a dinheiro, é verdade. E quando eu falo, né, e se fosse caro, eu não daria conta de pagar, pensando em dinheiro. Mas quando eu falo, você pode pagar, eu acredito que a maioria das pessoas pagariam qualquer valor que fosse. Se fosse para ela se curar ou prevenir de doenças graves, ela pagaria 10 mil, 20 mil, 1 milhão, se ela tivesse. E, na verdade, o pagamento de tudo isso é pagável porque nós temos. É só nos disciplinarmos, é só mantermos o foco e a dedicação. Então, é uma reflexão, porque eu falo isso, Geraldinho, de coração, porque aqui no consultório eu vejo muitas pessoas chegarem depois de um diagnóstico, depois de um exame, extremamente frustradas. E é outra reflexão que eu peço para todos fazerem. E se nós fôssemos diagnosticados com uma doença pesadíssima, grave, porque isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Então, se há algo que possa ser feito para prevenir, quem sabe não vale a pena a gente pagar esse preço? Já que ele nem é de dinheiro, é de dedicação, disciplina e foco, né? É colocar em prática tudo isso, né? Quantos de nós agora já sabemos que a atividade física previne tantas doenças cardiovasculares,
né? Muitos AVCs seriam prevenidos se tivesse atividade física. Muito infarto não aconteceria se tivesse atividade física. A alimentação saudável. Então, quer dizer, será que não vale a pena? Será que a gente tem que esperar chegar uma doença grave ou, às vezes, uma doença irremediável? Sempre assim, a maioria assim. Sempre assim. Então, eu acho que vale a pena a gente fazer essa poupancinha, que não é de dinheiro, mas é de um bem que é maravilhoso, que é a disciplina, é a dedicação, é o foco. Então, quero dizer para todos que se você está disposto a pagar esse valor pela sua saúde, né, seja na prevenção ou no tratamento, a naturopatia, principalmente, que é a minha área, tem para oferecer essa fórmula, que exige muito mais, repito, dedicação, disciplina e foco do que qualquer outro tipo de investimento. E você tem, é interessante que a gente tem que fazer as escolhas, né? Sempre. E às vezes o ser humano, ele sempre faz, na grande maioria, escolhas erradas demais. E as escolhas levam, como você falou, podem levar a enfermidades gravíssimas, porque os cuidados tão simples, né? A gente percebe alimentação, coisas simples que a gente consegue em casa mesmo, se você tiver, né, como os nossos antepassados faziam, você sempre fala isso. É verdade. Mortinho em casa, mesmo seja as jardineirinhas, os vasinhos, faça lá se não tem espaço. Fico pensando, alimentação sadia, né? Comportamento consultório, caminhada, né? A pessoa pode tirar um tempinho no dia dele para fazer isso, né? Claro que pode. A gente fala assim, é claro que a chamada zona de conforto faz com que as pessoas não queiram sair dela para poder fazer certas coisas. Duas coisas que as pessoas me questionam muito, Geraldinho, e vale a pena a gente abordar no tema de hoje, é que muitas vezes as pessoas me param na rua ou mandam nas redes sociais, falam assim, eu gostaria muito, mas comer bem é muito caro. Foi construída essa cultura e ela não é real. Né? A Rosângela mesmo fez um cálculo muito interessante para a gente, quando a gente passou a comer muito melhor do que comia antes, a economia que foi, Geraldinho. Quando nós comíamos como a maioria das pessoas comem, né? Os produtos alimentícios, padaria e tudo mais, nós gastávamos um valor. Hoje, com a alimentação básica saudável, nós gastamos entre 1/4 e 1/3 do que gastávamos antes. Eu insisto, comer bem do básico, porque também, claro, tem para todos os bolsos, mas comer bem do básico é muito, não é pouco, é muito mais barato do que comer o que a maioria come. Ramon, no café da manhã, eu sei que esse algo fugiu um pouquinho. Você tem assim uma forma assim inicial, claro que com cada pessoa, que o organismo é um e tal, mas para a pessoa iniciar, quero iniciar uma mudança de vida hoje e depois dessa mudança de hábito, da alimentação de jejum que você faz? Sim. Aí sim eu vou buscar me orientar com um profissional mesmo, com você, com um profissional da naturopatia, sobre os próximos passos que eu vou dar. Né? Sim. O que seria uma forma ideal para você iniciar seu dia hoje, básico? Maravilha. Pergunta maravilhosa, super adequada até. E antes de responder isso, que é claro que tem assim, os cálculos perfeitos só podem ser feitos pelos profissionais da área de saúde. Mas tem muita dica que eu vou dar agora que as pessoas podem já adotar em casa. Antes disso, dizer que outro ponto que as pessoas sempre questionam, além do preço de tudo isso, fala o seguinte, mas eu gosto tanto de comer um docinho, um sorvetinho, uma balinha, um bombom, um chocolate, uma cerveja, uma bebida alcoólica. Gente, eu não estou falando de abstinência total. Eu estou falando de priorizar uma boa alimentação e, de vez em quando, no final de semana, podemos fazer uso disso. O problema é que a maioria da sociedade, entrando já na sua pergunta, adotou, por exemplo, a má alimentação todos os dias. Esse é o problema. E aí, nessa pergunta que você faz, que a gente linka aí nesse instante, é entender que a boa alimentação, ela se faz de, primeiro, comida de verdade. Sim. Se a pessoa, na hora de se alimentar, no desjejum, por exemplo, ela opta, ao invés de produto alimentício, ela come comida de verdade, pode ser qualquer uma. Que ela já... por exemplo, ovos. Sim. Ovos, né? Sejam eles cozidos, mexidos, omelete ou até frito, se for em gordura boa. Por exemplo, quantos ovos por pessoa, mais ou menos? Então, aí varia. Tá. Por quê? Porque vai depender da idade, do peso, principalmente, né? Uma pessoa menos corpulenta, né? Uma pessoa mais magrinha, mais miúda, vai precisar de menos ovos. Quem faz esse
cálculo preciso são os nossos queridos nutricionistas. Sim. Mas entendendo isso, a gente não precisa de preocupar tanto. A pessoa come um ovo, né? Uma pessoa, um ovo, ela saciou, foi suficiente, Okay. é um ovo para ela. Né? Uma pessoa mais corpulenta, maior, não, um ovo não dá para mim, talvez 2, talvez 3. Então essa medida cada um vai buscar. Mas hoje, por unanimidade, vários profissionais da área de saúde, os nutricionistas, a maioria dos nutricionistas, nutrólogos, endocrinologistas, nós naturopatas, é quase uma unanimidade. O ovo é um dos melhores desjejuns que existem. Não dá pico glicêmico, ou seja, não propicia o organismo ao processo inflamatório, não aumenta aí a carga, né, de produção de insulina do nosso pâncreas. Então, e o ovo é muito nutritivo. Ele tem muitos nutrientes que só ele tem, né? Por exemplo, para os olhos, ele tem todos os micronutrientes e suplementos que a saúde oftálmica precisa. Então, se a pessoa comer pelo menos um ovo todos os dias, vai beneficiar muito a sua saúde inteira, mas também dos olhos. Então, tá aí uma proposta de desjejum. Mas tem que ser o ovo? Não. Mas desde que a gente tente sair do produto alimentício e caia no alimento de verdade. Eu dei esse exemplo. Mas vamos dar um exemplo de produto? Quase todo mundo, 95% ou mais das pessoas comem produto alimentício no seu desjejum. Sim. Que é o quê? Pão, bolo, biscoito, broa, tudo isso. Ah, Ramon, mas isso não é alimento? Não, é produto alimentício. Produto alimentício é aquele que passa pela intervenção humana. Né? A gente não acha um pé de pão. A gente acha, agora, você vai lá direto no ninho da galinha para colher o ovo. Então, isso vem direto da natureza. Então, se a gente opta pelo desjejum, como você citou de exemplo, comida de verdade ao invés de produto alimentício, já foi um ganho. E a gente pode fazer isso nas demais refeições. Me perguntaram, semente de abóbora, qual o benefício dela que as pessoas usam, né? Ah, incrível, né? A semente de abóbora, ela tem muitos nutrientes, dentre eles eu destaco aí o magnésio. Sim. Talvez a semente de abóbora seja o alimento mais rico em magnésio, tendo em vista que magnésio nos nossos solos brasileiros, eles são pobres de magnésio. Os solos que são ricos em magnésio são os solos que têm vulcões. Então, como no Brasil não tem vulcões, pelo menos ativos, né? O magnésio é um mineral super em falta. E o que tem, por exemplo, em alguns alimentos é insuficiente. Então, o alimento que mais supre as nossas necessidades diárias de magnésio é a semente de abóbora. Mas, para além disso, a semente de abóbora ainda nos fornece cálcio, que é muito importante para a nossa saúde. Entre outros nutrientes, ela ainda é um perfeito vermífugo. Sim. Poucos vermífugos químicos matam, por exemplo, a solitária, como mata a semente de abóbora. Então, quer dizer, é perfeito. Então, a proposta da naturopatia, desde a alimentação, a suplementação e a desparasitação, que nós temos vários protocolos de desparasitação, dentre eles entra, por exemplo, as sementes e a semente de abóbora também. Então, uma pessoa que faz ali o acompanhamento com a naturopatia tem todo esse suporte, inclusive a sugestão da semente de abóbora para ter mais saúde. Lembrando, né, Ramon, que tudo isso aí, todas essas dicas, elas têm que ser realmente receitadas por um profissional, porque também o excesso pode ser danoso. Como tudo. Até água demais faz mal. Então, tudo tem que ser a medida. Por isso que eu disse dos nutricionistas, que são os profissionais capacitados para adequar, né? Se nós dois formos no mesmo nutricionista, com a mesma proposta para ele, provavelmente o que ele vai te propor em matéria de diversidade e quantidade será diferente para nós dois, porque respeita essa chamada individualidade. Isso os nutricionistas fazem, mas nós da naturopatia também fazemos quando nós orientamos sobre alimentação mesmo, ou mesmo quando a gente faz as nossas indicações de tratamentos, como por plantas ou outros mecanismos. Então a individualidade é super importante. Então essa sugestão do ovo, que praticamente, né, a não ser que a pessoa tenha alergia do ovo, ela pode fazer o uso, se ela gostar, claro. Ah, não, eu não gosto de ovo, eu tenho alergia, vai buscar outro alimento aí com um profissional que possa ser adequado para o caso dela. É uma sugestão, mas eu poderia dizer mais. Poderia dizer, por exemplo, as carnes, sobretudo carne bovina, carne de peixe,
e ovos. Sim. Esses alimentos possuem nutrientes que nenhum outro alimento possui. Então eles são de suma importância serem inseridos no nosso contexto diário. Legal, né? Gostaram? Espero que vocês tenham gostado mesmo, porque a reflexão do início aqui do nosso bate-papo foi demais. É isso aí, você pode mudar seus hábitos, então cuide de sua saúde com a dica da reflexão que o Ramon passou pra gente. Espero que vocês tenham gostado, viu? Obrigadão, Ramon. Obrigado mesmo nesse programa de hoje. Você nos ajudou a refletir que tudo é possível quando a gente quer. Começa da gente mesmo, querer, né? E cuidar do corpo desse jeito, iniciando dessa forma, pelo menos. E depois buscando um profissional, né? Para se organizar mesmo nas medidas certas de tudo que vai ser aplicado, né? É verdade, sem dúvida.